Crianças, a paz do Senhor, vamos a mais uma lição? Sabe qual que é o título da nossa lição hoje? Olhos para ver as maravilhas de Deus. E o versículo que a gente vai memorizar se encontra em Números 14, versículo 7, a parte B do versículo, que diz assim, ó: a terra é muito boa mesmo. Nossa, a terra é muito boa mesmo. Isso aí. A nossa história hoje, crianças, é sobre Moisés. Vocês lembram de Moisés? Moisés, ele foi escolhido pelo Papai do Céu. Para quê? Para libertar o povo de Israel da escravidão. Vocês lembram de Moisés? Moisés era aquele bebezinho que foi colocado lá no rio, dentro de um cestinho. Lembra da história? Pois é. Aí o Moisés cresceu, né? E Moisés, ele se tornou o libertador do povo de Israel. O povo de Israel, crianças, sofriam muito. Eles eram escravos, eles eram maltratados, tinham que trabalhar muito mesmo. Mas aí Moisés foi usado para libertá-los lá do Egito e da escravidão. Depois de todas as pragas que o Papai do Céu mandou, né, sobre o Egito, eu sei que vocês se lembram. Então, o povo de Israel saiu do Egito e foram para o deserto, né, em direção à terra prometida, em direção a Canaã. O que é Canaã, tia Késia? Canaã, crianças, é a cidade, a terra que o Papai do Céu tinha escolhido para dar para o seu povo. Aí, crianças, lá no deserto, enquanto eles caminhavam em direção à terra prometida, mas aconteceram tantos milagres, crianças. Vamos relembrar esses milagres? Olha, eles tinham que atravessar o Mar Vermelho. Ai, como assim, tia Késia? Como é que ia atravessar o mar, aquela multidão de pessoas? Sabe o que o Papai do Céu fez? O Papai do Céu abriu o mar para o povo passar. Isso mesmo, através de Moisés, que encostou o seu cajado no mar, as águas se abriram e o povo passou dentro do mar, em terra seca. Que milagre, hein, crianças? Ai, lá no deserto, o povo foi cuidado o tempo todo pelo Papai do Céu. Eles estavam com sede, com muita sede, não tinha água. O que aconteceu? O Papai do Céu fez brotar água da rocha e todo mundo tomou água fresquinha, deliciosa. O Papai do Céu cuidava muito bem deles, enviava do céu comidinha gostosa, o maná, as codornizes, uma delícia. O Papai do Céu sempre cuidou deles, sabia, crianças? Aí eles andavam muito, né? Dia, noite. Sabe o que acontecia? Quando a gente anda muito, né? O que acontece com o seu chinelinho se você andar muito, usar ele muito? Ele estraga, não é? Arrebenta, né? Mas sabe o que acontecia com o sapatinho deles? O sapatinho não estragava, a roupinha não acabava. Papai do Céu realizava mais um milagre. Isso aí, crianças. Sabe o que mais que o Papai do Céu fez por eles lá? O Papai do Céu, à noite, colocava uma coluna de fogo para iluminar. E assim eles poderiam andar, né? E ficava tudo claro, iluminado. O Papai do Céu também, crianças, durante o dia, colocava uma nuvem no céu sobre eles. São poucos milagres? Não! O Papai do Céu cuidou deles o tempo todo e muito bem. Aí, certa vez, Moisés, ele foi orientado, então, por Deus a fazer, sabe o quê? A escolher 12 homens e enviar esses 12 homens para espiar Canaã. O que é espiar? Vocês sabem o que um espião faz, sabe? Um espião,
ele olha, observa tudo. Então, Moisés enviou esses homens para espiar Canaã, para olhar tudo que tinha lá naquela terra que estava prometida para eles por Deus, né? Para eles irem lá e voltar para contar. Então eles foram. Ai, que ansiedade que o povo ficou, né? Esperando eles voltar para contar como que era aquela terra. Eles foram e voltaram. Ai, eles ficaram tão maravilhados com aquela terra, crianças. Eles viram que a terra era linda, muito linda mesmo. E decidiram pegar algumas frutinhas daquela terra e levar para o povo de Israel ver. Nossa, mas que frutas lindas, grandes, cheirosas, gostosas. Imagina aquela fruta assim, ó, suculenta, deliciosa. E era grande, muito grande. Imagina um cacho de uvas, crianças. Ah, mas não é esse cachinho de uva que a gente está acostumado a ver, não. Sabe o tamanho que era o cacho de uvas, crianças? Era enorme. Precisava de, 2 homens para carregar o cacho de uvas. Eu nunca vi isso. Pois é, mas era assim. Para ver o tanto que aquela terra era maravilhosa. 2 homens para carregar um cacho de uvas? Ah, então eles voltaram e o povo se alegrou muito, mas ficaram muito felizes, né, com as notícias daquela terra maravilhosa. Ah, mas essa alegria não durou muito. Sabe por quê? Além dos frutos da terra que era maravilhosa, que aqueles espias tinham observado e tinham contado, eles também observaram as pessoas, crianças. E as pessoas daquele lugar eram pessoas fortes. Aí eles contaram para os israelitas que estavam lá esperando, para os amigos deles, como eram as pessoas lá de Canaã. Eram pessoas tão fortes, eram gigantes. Você já viu um gigante, o desenho de um gigante? Pois era enorme. Eram gigantes. E sabe como que era a cidade? A cidade era toda cercada por muro muito alto. Isso mesmo. Ai, o povo ficou apavorado. Ai, esqueceu de tudo que o Papai do Céu tinha feito para eles. Crianças ficaram apavorados e começaram a murmurar. Que coisa feia. Começaram a murmurar e começaram a falar assim, ai, mas a gente não devia ter saído do Egito. Nossa, eles esqueceram que no Egito eles eram escravos. Isso mesmo, eram escravos no Egito. E quando ficaram sabendo dessa notícia, eles desejaram voltar para o Egito. Vocês conseguem imaginar isso? Ficaram desanimados, começaram a chorar, murmurando. Esqueceram de todos os milagres que Deus havia realizado. E como que ficou o coração do Papai do Céu? Deus, crianças, se entristeceu. Isso mesmo. Por quê? Porque Israel, ele já havia contemplado tantos milagres, tantas maravilhas, e estavam murmurando, estavam desanimados. Ah, mas entre aqueles 2 homens, entre os 12 espias, haviam 2 homens que continuaram firmes, continuaram confiantes nas promessas do Senhor. Sabe quem são esses 2 homens que se mostraram corajosos? Josué e Caleb. Repete com a tia, Josué e Caleb. Então, eles continuaram firmes, corajosos, e o Papai do Céu os recompensou. Como assim, tia Késia? Olha, Josué e Caleb foram os únicos daquela geração que conseguiram entrar na terra prometida. Foram os únicos. E assim, crianças, como foram Josué e Caleb,
o Papai do Céu também deseja que nós sejamos o quê? Obedientes e confiantes nele. Mesmo que tudo esteja tão difícil, nós não devemos nunca fazer como aquele povo fez, começar a murmurar, começar a reclamar, desanimar de tudo e esquecer do que Deus já realizou por nós, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que continuar firmes e devemos encorajar os nossos coleguinhas, os nossos amigos a continuar seguindo em frente rumo à nova Canaã, que é o céu. E agradecendo em todo tempo, crianças, ao Papai do Céu por sua bondade, por seus milagres, por suas maravilhas. Será que vocês são gratos? Nós temos que ser, não é? Nós temos que agradecer sempre a Deus, né? Por quê? Porque o Papai do Céu, ele está sempre pensando em dar o melhor para o seu povo. Sabia disso? Então Deus está sempre pensando em nos dar o melhor. E que bom, crianças, que nós temos o quê? Os nossos olhinhos para contemplar todas essas maravilhas que o Papai do Céu fez pra gente. Amém? Vamos orar, crianças? Feche os seus olhinhos e ore com a tia Kézia assim, Papai do Céu, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por nós. Papai do Céu, me ajude a ser grato ao Senhor. E muito obrigada por esses olhinhos que o Senhor me deu. E através deles eu posso ver todas as maravilhas que o Senhor criou. Amém? Fiquem com Deus. Beijo.